Se você vai fazer a prova da EA, eu tenho certeza absoluta que você quer chegar o mais bem preparado possível. Então a gente do Simplifica decidiu em criar aqui um projeto que movimentasse aqui para você conseguir ver os assuntos que o cursinho não costuma ter trabalhado até agora, porque a prova foi muito antes. Então, fica ligado, porque aqui a gente vai te dar uma parte teórica e exercício, parte teórica e exercício. Hashtag até o último assunto. Vem com a gente, simplifica e o mais importante, vai lá no nosso Instagram, porque lá tá tendo resumo de aula e conteúdo 100% voltado para você. Então, não se esquece de se inscrever e já deixar o like no vídeo. Tamo junto e até a próxima. Então vamos lá, vamos começar a falar um pouquinho sobre números complexos. Olha só, você já viu que a gente não quer deixar que você chegue na prova faltando assunto. Números complexos é importante aqui, eu tô para te mostrar os pontos principais. Olha só, um número complexo a gente diz aí que ele é um par de números reais da seguinte forma. Ele tem ali sua parte real e sua parte imaginária. E o que é essa parte imaginária? Vamos lá, só para botar aqui para ficar certinho, ó. Com A e B pertencente aos reais. R cartesiano é. Com A e B pertencente aos reais, a gente diz que um número complexo ele é um Z igual a A mais BI, sendo I a unidade imaginária. Dentro do conjunto dos números reais, a gente não consegue extrair raízes de índice par de números negativos. Então, para isso, a gente diz o seguinte: imagina que existe um número que ao quadrado ele resultasse em menos 1. Dentro dos reais não existe, mas nos complexos tem. Ó, I ao quadrado é igual a menos 1. Então a gente não teria mais problema. Por exemplo, quando eu quisesse extrair a raiz quadrada de menos 4, falaria, poxa, raiz quadrada de 4 é 2, raiz quadrada de menos 1 é I. Raiz quadrada de menos 4, 2I. Então eu conseguiria trazer alguns resultados interessantes para a gente. Então aí a gente teria esse conjunto dos complexos, um conjunto mais macro. Então, um número complexo ele pode ser expresso na sua forma algébrica, que a gente trabalha na grande maioria aqui, como sendo A mais BI, sendo A e B números reais e I a unidade imaginária. Bem detalhadinho para você, e esse resumo dessa aula está sendo no nosso Instagram, que está aqui dentro da descrição. Não esquece de deixar o seu like para a gente continuar entregando um bom serviço para vocês, um bom conteúdo, tudo de melhor. Então olha só, tenho lá A igual a parte real, o cara que está acompanhando o I é a parte imaginária, está acompanhando o I da unidade de imaginária. Então o que eu percebo? Um número real, ele também é um número complexo. Por quê? Se eu tenho que Z igual a todo o conjunto de números A mais BI, se B for 0, eu tenho um número real. E às vezes na EA, dentro das 3 questões das últimas 10 provas, aparece bastante essas ideias. Número real e número imaginário puro. Então a gente acabou de ver que um número real é aquele que a parte imaginária é pura. É 0. Ó, então o número real é aquele que a imaginária, parte imaginária do complexo Z é igual a 0. Ou seja, se a parte imaginária é 0, então o número é real. E o que vai ser um imaginário puro? É aquele em que a parte real é 0. Então fica ligado nessas nomenclaturas porque elas são importantíssimas para ti, valeu? Então a gente entra com um novo conceito, tipo em polinômios, que a gente trabalha com igualdade entre polinômios, a gente trabalha com igualdade entre complexos. Quando que dois complexos eles vão ser iguais? Você percebe que um complexo ele pode ser representado por um par de números, um par ordenado? Maneiro! Então quando dois pares ordenados são iguais? Quando os primeiros elementos do par ordenado forem iguais e os segundos elementos forem iguais também. A ideia é a mesma. Quando que dois complexos eles são iguais? Dois complexos, um complexo Z e um complexo U, são iguais se e somente se eles tiverem mesma parte imaginária e mesma parte real. Ou seja, Z igual a U, se e somente se A igual a C e B igual a D. Eles precisam ter mesma parte real e mesma parte imaginária. Então fica ligado, porque pode aparecer isso constantemente, igualdade entre complexos. Show de bola? A gente tem algumas operações que a gente trabalha dentro do conjunto dos reais são adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação. Essas 5 são as fundamentais. Aqui na primeira parte de complexo a gente trabalha bem com as 4. Nessa aula, infelizmente, não consegui falar divisão,
mas talvez no módulo de exercícios, na próxima aulinha. Então fica ligado, não sai, se inscreve no canal se você não é. Na próxima aulinha eu devo falar de divisão e fazer alguns exercícios. Então vamos lá. A gente tem adição e subtração. Eu botei elas agrupadas porque a propriedade é a mesma. Como que eu trabalho adição e subtração entre complexos? Cara, lembra que números complexos eles são pares? Eles podem ser representados por pares ordenados? Maneiro. Então o que acontece? Para eu adicionar pares ordenados, eu somo primeira posição, segunda posição. Adição e subtração entre complexos é a mesma coisa. Eu somo parte real com parte real, imaginária com imaginária. Quanto que dá? 2 com 5. Poxa, Pablo, 2 mais 5 dá 7. Quanto que dá 3 mais 8? 3 mais 8 dá 11. 11 e... O que eu fiz? Adicionei parte real com parte real, parte imaginária com parte imaginária. Tranquilo? Maneiro. Agora, e se eu quisesse, Pablo, porventura, fazer a diferença, fazer a subtração entre esses complexos? Poxa, aí tu faz subtração entre parte real, parte imaginária e parte imaginária. 2 menos 5 dá menos 3. 3 menos 8 dá menos 5, então ficaria menos 3, menos 5i. Show de bola? Tranquilo, cara? Maneiro. Então são as ideias bem elementares. Igual quando você aprendeu com a tia Teteca, com a tia Joana lá no Fundamental, como que você introduzia, como que você trabalhava com incógnitas. Quem tem incógnita, quem tem incógnita, quem tem bolinha, e assim vai. Na multiplicação, a gente pode tratar o i, a unidade imaginária, como se ela fosse aí uma incógnita qualquer. Fazendo propriedade distributiva, chuveirinho da galera, ó. 8 vezes 7, 8 vezes 2i. Vamos lá. 8 vezes 7 dá 56. 8 vezes 2i, 16i. Agora, vamos para o segundo. 5 vezes 7, 35. Então fica mais 35i. 5i vezes 2i. I vezes i daí é o quadrado. 5 vezes 2, 10. Mais 10i ao quadrado. Maneiro. Achamos, né, Pablo? A resposta tá lá. Ainda não. Porque aqui a gente tem o i ao quadrado. Eu preciso lembrar que você já viu que o i, a unidade imaginária, é um número que ao quadrado resulta em menos 1. Show de bola? Então a gente tem que 56 i ao quadrado, né, menos 1? Então aqui fica menos 10. Show de bola? 56 menos 10 resulta em 46. 16 mais 35, 51i. Ou seja, o produto aqui entre esses dois complexos que eu propus dá 46 mais 51i. Parte real 46, parte imaginária 51i. Quando a gente vai falar de divisão, o que eu preciso que você entenda? Já tem quanto tempo de gravação? 8. Então faltam uns 3 minutos ali, 4. O que eu preciso que você entenda de divisão? Os números complexos, no geral, os números complexos, sobretudo os que têm parte imaginária, eles não são bem ordenados, eles não têm uma ideia bem definida de ordem. Eu não consigo fazer uma divisão, sabe? Tipo assim, eu não sei quem é maior, se é um mais i ou se é um menos i. Eu não consigo fazer essa análise. As análises, elas giram todo em torno de módulos, afixos e assim vai. Então, dentro do número complexo, a gente não vai saber fazer divisão, mas a gente consegue fazer meio que a operação inversa, que é a multiplicação. Então, eu preciso que você entenda o que é o conceito de conjugado e para que ele vai ser útil para a gente. O conjugado de um número é o mesmo número trocando o sinal da parte imaginária. Então, se um complexo é a mais bi, o conjugado é a menos bi. Eu peguei o oposto da parte imaginária, o simétrico. Então, qual é a propriedade interessante? Sempre que eu fizer o produto entre um complexo e sua parte imaginária, e seu conjugado, perdão, eu encontro o quadrado da parte real com o quadrado da parte imaginária. Então, sempre que eu tiver o produto entre um número complexo e seu conjugado, isso é um número que pertence aos reais. Se A e B pertencem aos reais, então A ao quadrado mais B ao quadrado pertence aos reais. Então Z vezes Z barra pertence aos reais. Fica ligado, porque isso vai ser muito importante na nossa próxima aula de complexos, que ela vem depois... Aliás, ela vem amanhã. É amanhã a aula de complexos? Amanhã. Então amanhã tem aula de resolução de exercício de complexo e divisão. Então, ó, fica ligado, não sai daqui, valeu? Porque a gente tá
trabalhando o work aqui pra ti. Ó, sempre que eu tiver o conjugado do conjugado, pô, conjuga de novo, isso dá o próprio número. Aquele jogo de conjuga, vai e vem, nanana. Enfim. Então, olha só, sempre que eu tenho uma adição entre complexos, adição Z mais W, o conjugado da adição é a soma dos conjugados. Então, essas são propriedades fundamentais e na próxima aula você vai entender um pouquinho mais sobre por que eu introduzi isso. Cara, se você chegou até aqui, eu tenho certeza que eu consegui te ajudar. Certeza absoluta. Então não esquece de deixar o seu like, ajudar a gente enviando esse vídeo para mais amigos. Então, hashtag até o último assunto lá no nosso Instagram, Pauta Quebrando, muito conteúdo, muito tudo de bom pra você, valeu? Então, tamo junto, até o próximo vídeo às 6 sai aqui no canal do Simplifica. Estática, vamos que vamos.